Olá, Léo. Olá, Zé. Estou fazendo um vídeo aqui para falar das últimas novidades da pesquisa e compartilhar com vocês algumas ideias. Bom, primeiro eu terminei lá a conversão do parser do game PokerStars, que é um cliente de poker de internet super famoso. Milhões de jogadores acessam esse site todos os dias para jogar poker, seja apostando dinheiro real, seja sem ser, só para brincar mesmo. E aí eu vou mostrar para vocês um pouco da proveniência que eu consegui fazer desse jogo. Então, basicamente, cada torneio, o torneio é uma das modalidades do jogo de poker. O programa, você pode marcar uma opção dentro do programa que ele gera um log, um registro do que aconteceu no torneio, em particular de cada mão, que eu já vou explicar o que é. E aí eu fiz um parser para transformar esse log em proveniência, uma proveniência para depois fazer análise no ProvDominus. Também vou mostrar para vocês em detalhes depois. Eu vou colocar um link no e-mail que eu vou mandar para vocês de algum vídeo ou algum site que fale um pouco dessa modalidade de poker que eu estou utilizando, por exemplo, que é o Texas Hold'em, torneios de Texas Hold'em, para que vocês possam entender melhor o jogo, e aí quando eu for fazer as análises, vocês também terem uma compreensão de quem sabe jogar o jogo, né? Bom, vou falar aqui um pouquinho. Os torneios de poker da modalidade Texas Hold'em, é basicamente um jogo de sobrevivência, porque todos os jogadores começam com uma quantidade de fichas X e o torneio se dá pela disputa de rodadas de aposta. E aí cada mão, ou seja, ao longo do torneio vão ter várias mãos, onde em cada mão dessa os jogadores vão fazer apostas e tal, e para ver quem leva a mão. E em última análise a disputa para saber quem vai levar a mão ou não, ou pela desistência dos jogadores, né? Alguém apostou e todo mundo desistiu, ou porque alguém pagou para ver aquela aposta. Mas aí no que a gente chama de showdown, que é quando os jogadores mostram as cartas, um jogador teve cartas mais fortes do que outros. Eu não vou entrar em detalhes aqui das cartas em si, eu vou deixar isso para o vídeo, mas a dinâmica é basicamente essa. E aí tem um conceito em torneio, que é essa modalidade que eu estou avaliando, de inflação, porque a cada mão existem apostas obrigatórias que determinados jogadores são obrigados a fazer. Tipicamente é o que a gente chama de as posições de Small Blind e Big Blind. Então o torneio ele está então, por exemplo, olhando aqui nessa imagem, a rodada de apostas está em sentido horário e em relação ao botão, ou button. O botão é essa posição aqui desse jogador, representada por esse símbolozinho aqui. Então o jogador na posição botão mais um, que é esse cara aqui, ele é obrigado a fazer uma aposta de um blind, que nessa fase do campeonato está em 60. E o jogador na posição botão mais 2, que é esse aqui, é obrigado a fazer uma aposta obrigatória de 2 Big Blinds, ou seja, 2 vezes 60 nessa fase, 120. Daí em diante, nessa fase aqui que a gente chama de pré-flop, os jogadores apostam ou não. Então esse cara fala, esse e assim por diante. Quando chega no botão de novo, já que é horário, ele tem a opção de terminar ou não, exceto na fase de pré-flop, que é a primeira rodada, onde quem diz se a rodada de apostas terminou ou não é a posição do Big Blind, que é esse cara aqui. Isso na primeira rodada. Nas rodadas seguintes, quem vai ser o último a falar e ter a oportunidade de encerrar a rodada de apostas é o botão, a posição do botão. No poker a gente fala que quem fala por último tem mais vantagem, porque ele toma decisões com base em mais informações. E quem fala por primeiro está em desvantagem, porque é obrigado a tomar decisões quando muita gente tá para falar ainda, né? É um jogo do ponto de vista de informação, é um jogo incompleto. Bom, então o torneio, eu coloquei um textinho aqui para resumir isso que eu falei. Ele ocorre em uma mesa de poker com um máximo de 9 jogadores. Podem existir mais mesas no torneio, mas sempre com um limite de 9 jogadores, de até 9 jogadores, não mais do que isso. Ele é composto de várias mãos, as mãos nada mais são do que as batalhas entre os jogadores, e vence o torneio aquele que restar por último. Porque como
existem as apostas obrigatórias, e essas apostas obrigatórias vão aumentando com o tempo, e todos começam com uma quantidade de fichas limitada, vai tendo uma inflação. Então a tendência é que as fichas vão sendo distribuídas entre jogadores, e aqueles jogadores que jogam melhor ou tiverem mais sorte vão ganhar mais fichas, e os jogadores vão perdendo fichas também. Então é um jogo de sobrevivência, e aquele que resta por último é o cara que vence o torneio. Cada mão ela possui 4 estágios. Um estágio que é o pré-flop, que é o estágio das apostas obrigatórias, onde nesse estágio do pré-flop o último a falar é o Big Blind, que é o que faz a aposta obrigatória maior. Encerrar a rodada de aposta é basicamente quando chega na vez dele, ele diz mesa, ou seja, ele não quer apostar mais nada. Ou ele só completa a aposta de alguém anterior, ou seja, ele só pagou para ver a aposta de alguém que falou antes dele, né? E aí ele, ao fazer isso, vai para o próximo estágio. O estágio seguinte é o flop, onde há uma nova rodada de apostas, depois o turn, depois o river. No flop, turn e river, quem fala por último é a posição do botão, tá? Cada estágio desse é seguido por apostas em sentido horário, né? A partir da posição do bottom. E aí eu falei aqui que a posição do bottom indica que esse jogador será o último a falar e tem a chance de encerrar a rodada de apostas. No pré-flop, que é a primeira rodada de apostas, quem encerra a aposta obrigatória é o Big Blind, que está na posição botão mais 2. Botão mais 1 é o Small Blind, botão mais 2 é o Big Blind. Bom, então esse foi só um videozinho introdutório. Eu vou fazer vídeos na sequência para particionar as análises.